Olá, eu sou Ruth Chaves. Sou Emanuele Chaves. E juntas nós vamos apresentar o podcast Minha Amiga Advogada. O quadro de hoje é Inventário Já, com o tema Preciso Fazer o Inventário. Por onde começo? O podcast Minha Amiga Advogada faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia 2022. Este é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família e sucessões, com ênfase em processo de inventário. Só lembrando aos nossos seguidores que nós temos 2 maravilhosos quadros. Casados e já separados, onde são discutidos assuntos sobre direito de família, alimentos, guarda, partilha de bens e divórcio. E o quadro Inventário Já, onde nós discutimos assuntos relacionados ao direito sucessório. Como fazer o inventário, seja ele na via judicial ou extrajudicial, como fazer o inventário, como realizar a partilha depois do falecimento da mãe, do pai, ou ainda muitos temas dessa natureza. Bom, doutora Ruth Chaves, agora acho bom informarmos aos nossos telespectadores a ausência da Janaína Oliveira aqui no nosso podcast. Ela recentemente foi aprovada em um cargo público, tomou posse e sua agenda não pôde mais conciliar com a agenda do podcast. Então, estou gostando de estar aqui para ser porta-voz de muitas pessoas que precisam de esclarecimento jurídico. E agora, muitas pessoas vão dizer por aí que o nome do podcast mudou. Antes era Minha Amiga Advogada e agora está sendo Minha Mãe Advogada. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Mas antes, vamos apresentar a nossa convidada da audiência. Doutora Ruth Chaves. Olá, a nossa convidada de hoje, da nossa audiência, conforme a Emanuele falou, é a Susan. Muito obrigada, doutora Ruth. Bem, a minha pergunta é, o que é necessário para fazer o inventário e quando eu posso fazer esse inventário? Para se fazer um inventário, é necessário que haja o óbito de alguém, porque só é possível iniciar um processo de inventário com a certidão de óbito de uma pessoa. O direito brasileiro, ele veda a existência de um pacta corvina, que é fazer a divisão de uma herança com a pessoa ainda viva, entendeu? Então, é necessário, assim, que haja esse falecimento para depois ser aberto um processo de inventário, identificar quem são os herdeiros daquela pessoa e, posteriormente, realizar a partilha. O prazo para abertura de um processo de inventário, a legislação ela estabelece em até 2 meses a partir da data do óbito. O que acontece na prática é que muitas vezes não é observado esse prazo. Mas a preocupação de se estabelecer esse prazo é para ter a regularidade naquele patrimônio. Porque muitas vezes a pessoa falece e deixou veículos, deixou saldos bancários, deixou imóveis. E aí é necessário que aquele patrimônio ele seja repassado para os herdeiros. Que a lei vai te dizer quem são os herdeiros legítimos ou o testamentário, que é aquela pessoa para quem o falecido escolheu deixar um testamento. Doutora Ruth Chaves, se a pessoa deixou o testamento, mesmo assim, é preciso fazer o inventário? Sim, mesmo existindo um testamento é necessário. O que acontece é que você vai primeiro fazer o reconhecimento na via judicial daquele testamento, verificar se ele atingiu os requisitos legais e se ele é válido, tem eficácia, para depois ele vir para dentro de um processo de inventário. Aí você vai ter os herdeiros, que são herdeiros legais, que a lei mesmo estabelece, e o testamentário, que é através do testamento que ele está recebendo uma parte da herança. Doutora, e quando a pessoa deixou dívidas, o que deve ser feito? Bom, em relação às dívidas, primeiro você vai ter que fazer um levantamento patrimonial, para saber se a pessoa tem patrimônio para responder por aquelas dívidas. Porque primeiro paga-se todas as dívidas e depois partilha o restante. Ou seja, o que sobra é que é entregue aos herdeiros. Por exemplo, aqui no estado do Pará, não há o reconhecimento da dívida na via administrativa. Ou seja, se aquele espólio, aquele conjunto de bens daquela pessoa que faleceu, existir dívidas, é necessário que primeiro haja o reconhecimento judicial dessa dívida para posteriormente ele vinha abatido da herança. Porque o que acontece? Quando você preenche a declaração do ITCD, você vai informar quais são os bens e quais são as dívidas. Mas para aquela dívida poder sair do cálculo do ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte ou Doação, é necessário que haja uma determinação judicial. De ofício, administrativamente não é possível. Então, não existe aquela história de que morreu, não paga mais dívida. O patrimônio da pessoa que faleceu, com certeza vai pagar a dívida. E depois se sobrar, porque pode ser, em alguns casos, que haja um inventário negativo, entendeu? Ou seja, a pessoa deixou mais dívida
do que bens. O ativo dela, né? O passivo é maior, então não vai haver herança nesse caso. Doutora Ruth Chaves, tem custo para fazer inventário? Qual é o custo e quem tem que pagar? Bom, de forma objetiva não tem como eu responder essa pergunta, porque assim vai depender muito do caso em concreto, do patrimônio daquela pessoa que faleceu. Porque vai ser feito o levantamento e aí do levantamento a gente vai saber quanto é que vai pagar de tributo, quanto é que vai pagar de taxa judicial ou então da taxa extrajudicial. Porque para funcionar, para fazer um inventário ou na via judicial ou na via extrajudicial, existe uma tabela nos tribunais de justiça do Estado que diz lá mais ou menos o valor das custas que você vai pagar de acordo com o valor da ação que você informar. O processo de inventário, ele é como se ele fosse uma ação comum, como outra qualquer, onde você tem custas e vai ter custos de honorários, vai ter custo com a própria máquina judiciária ou com os cartórios, e você também vai ter os custos advindos de algumas necessidades do próprio inventário, para a emissão de algumas certidões, verificar se aquele espólio ele responde a alguma ação, e aí vai ser feita a contratação, por exemplo, de serviços advocatícios, ou seja, depende muito do caso em concreto. Existem inventários que eles são muito retinhos, não tem dívida, não tem nenhum problema. Então, assim, com certeza, dependendo do valor do patrimônio, vai ser muito mais reto fazer esse processo de inventário e vai ter menos custo. Agora, existem outros processos que existem dívidas, que o falecido respondia a processo judicial, que precisa fazer pagamento de alguns tributos. Por exemplo, se ele fosse empresário, existem pagamentos de ICMS, tem veículo, IPVA, tem que verificar todas essas questões para poder depois fazer e finalizar o processo de inventário. Então, assim, essa pergunta do custo, ela é muito no caso em concreto. E quem tem que pagar? Quem tem que pagar são os herdeiros, quem está recebendo a herança. Ou seja, se eu estou recebendo, eu tenho um tributo que eu devo pagar, que é o ITCD, Imposto, Transmissão, Causa-Morte ou Doação. Se você está recebendo, porque alguém faleceu e você é herdeiro, ou legítimo ou testamentário, ou muitas vezes o ITCD também é pago quando você está doando um bem a alguém. E bom, pessoal, agradecemos a você que ficou até aqui conosco no nosso podcast Minha Amiga Advogada. Então, espero que tenham gostado, curtam, se inscrevam e compartilhem com amigos e parentes. Agora vamos passar a palavra para a nossa convidada especial. Susan, é com você. Doutora Ruth, muito obrigada. É uma honra estar aqui e muito obrigada pela informação. Foi muito válido. Muito obrigada. E as nossas conexões, elas continuam nas redes sociais, todas chaves de inventário. Instagram, Facebook, YouTube. E para você que é herdeiro, meieiro ou advogado e quer saber o passo a passo para realizar o seu processo de inventário de forma rápida e segura, visite a página chavesdeinventário.com.br e adquira o seu guia prático de inventário, porque percorrer o caminho com o guia é muito mais seguro. Te esperamos no próximo vídeo. Tchau!